Olá, amigas e amigos do Guia do Carro. Estamos aqui hoje para falar de um dilema de 7 bilhões de reais. Como que alguém pode ter um dilema de 7 bilhões de reais, não é mesmo? Mas a GM, General Motors do Brasil, tem este dilema. E é sobre isso que nós vamos falar neste vídeo. Bom, a questão é a seguinte: a GM foi lá para Brasília, foi o presidente da GM América do Sul, que é o Santiago Chamorro, foi também o presidente da GM Internacional, que é o Chupan Amin, e os dois apresentaram para o governo, né, para o presidente Lula, para o vice-presidente Geraldo Alckmin, o plano de investimentos da GM. Também estiveram acompanhados lá do vice-presidente o Fábio Rua, né, e assim, foi uma reunião, segundo eles, muito boa. Eles apresentaram todos os projetos da GM, a conversa foi interessante, segundo eles, falaram lá de carros do passado, enfim, aquela conversa que acontece quando os poderosos se unem, né? Mas, indo direto ao ponto, a GM, no mesmo dia, tinha convocado alguns jornalistas, convidado alguns jornalistas para participar de uma entrevista coletiva onde eles iam fazer um grande anúncio. Eu estava lá entre eles. Eles entraram na sala de reunião da conferência, depois de se encontrar com o Lula, com o Alckmin, como se tivessem ganhado a Copa do Mundo. Eles estavam assim, muito felizes e disseram que vai ser assim, esse novo ciclo de investimentos, que é de 2024 a 2028, ou seja, 5 anos, de 7 bilhões de reais, segundo eles, é o primeiro passo para a maior transformação da história da GM no Brasil. A GM fez 99 anos no Brasil agora em fevereiro e no ano que vem vai fazer 100 anos. Mas qual é o dilema, afinal? Porque, assim, durante essa reunião, eles não foram absolutamente claros sobre o que eles vão fazer. Vão fazer carro híbrido ou vão fazer carro elétrico? Eles querem fazer carro elétrico, carros 100% elétricos, mas não abriram o jogo. Aí, todo mundo ficou assim meio naquela dúvida. Será que eles não vão mais fazer o carro elétrico? Será que eles vão mesmo para o híbrido flex? Ou será que eles estão apenas escondendo o jogo? Então é isso que nós vamos analisar aqui. Bom, a questão é a seguinte: desses 7 bilhões, vamos assim fazer dividir esse tema assim por partes para a gente ir avançando de agora para o futuro, porque aí acho que fica mais fácil para vocês entenderem essa questão do dilema da General Motors. General Motors. Primeiro, assim, é preciso deixar claro o seguinte: nos Estados Unidos, a General Motors já decidiu que a partir de 2035 nenhum carro deixará de ser elétrico. Nenhum carro será a combustão. Ah, é pouco tempo. Mais ou menos. São 10 anos. 10 anos, muita coisa acontece, principalmente numa sociedade que está bastante acelerada como é a nossa. Então são 10 anos. Só que o Brasil, como todo mundo sabe, é um mercado ainda muito pequeno para carros 100% elétricos. Não tem assim um volume de compras de consumidores e também de estrutura, tanto de fabricação como para utilizar o carro elétrico, que justifique uma operação de fabricação, principalmente no nível que uma GM tem. Porque a GM fabrica mais de 350 mil carros por ano no Brasil, né? É muita coisa, né? Imagina trocar todos esses carros que são assim alto volume de venda, como o Onix Hatch, o Onix Sedan, Chevrolet Montana e Chevrolet Tracker, principalmente esses, por carros totalmente elétricos. Evidentemente, não tem condição de fazer isso sem uma transição, certo? Bom, a questão então, a GM aqui do Brasil gostaria de dar um passo em direção aos híbridos. Porém, Detroit, onde fica a sede da General Motors, ela falou, não, o Brasil faz parte do mundo, não tem esse negócio de fazer híbrido, principalmente híbrido com etanol, que é uma tecnologia que é interessante, porém só é vendida no Brasil. Né? Não tem etanol na Argentina, não tem etanol na Colômbia, esses países não tem por que comprar carros do Brasil se tiver esse tipo de tecnologia. Bom, aí ficou naquela, a GM anunciou durante todo esse tempo, esses últimos, principalmente no último ano, que foi meio que uma guerra de narrativas, de que ela continuará
buscando o carro 100% elétrico. Por quê? O objetivo da GM são 3 zeros: zero emissão, zero congestionamento e zero acidente de trânsito. Então, como que eles vão fazer zero acidente de trânsito? Com tecnologias de semi-autônomas, a zero congestionamento também a partir de carros inteligentes, né, que o carro conversa, os automóveis conversam um com o outro, então eles evitam as piores rotas, e está acabando o mundo aqui, dando uns trovões, mas enfim, tudo bem, nós estamos protegidos. E o terceiro zero, que é o zero emissão, que somente o carro elétrico consegue. Ah, mas o etanol não zera? Não, não zera. Primeiro assim, o etanol, ele emite CO2, tá? Mesmo híbrido. Porém, ele compensa grande parte disso, a maior parte, eu diria, no ciclo completo, ou seja, do plantio até o carro emitir os gases lá, a emissão do carro na utilização. E existe uma guerra de narrativas ainda aí. Segundo a Stellantis e segundo a Única, que é a Associação dos Fabricantes de Etanol, o carro híbrido com etanol consegue zerar, zerar ou chegar até 90% dessa compensação, ou até mais. Mas a AEA, que é a Associação dos Engenheiros Automotivos, ela tem um estudo que diz que essa compensação seja no mínimo, no máximo, a 55%. Então, enquanto não tiver um estudo realmente muito confiável, neutro, a gente não tem certeza sobre o que falar. Mas a questão é, a GM acredita que só o carro zero elétrico tem zero emissão, por isso é o que eles vão perseguir. Agora, e outra coisa, na visão deles, o carro híbrido já deu o que tinha que dar em termos de desafio tecnológico, né? Claro que a GM fez durante a última década muitos carros híbridos, mas eles acreditam que é uma perda de tempo para a transição que a empresa precisa a nível mundial e também que o planeta precisa, ficar mais 10 anos ou 15, sei lá, investindo em tecnologias de carro híbrido, que não tem mais segredo para ninguém, tá? Bom, mas aqui no Brasil é o seguinte, com os 7 bilhões que a GM vai ter agora em caixa para brincar de o que eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, vai começar da seguinte maneira. O primeiro lançamento vai ser o Chevrolet Spin 2025, se vocês já viram aqui no vídeo que eu coloquei aqui no canal do Guia do Carro. O Chevrolet Spin 2025 é um carro a combustão normal, né? Não tem nada de diferente. Embora o carro tenha novidades. Depois, a GM vai trazer mais 2 carros que são o Trailblazer EV, ou seja, 100% elétrico, e o Equinox EV, também 100% elétrico. Ou seja, vai continuar importando carros elétricos dos Estados Unidos, e a gente sabe que os valores são muito altos, então o volume também vai ser muito alto. Mesmo com o aumento do imposto aí para carros elétricos, a GM decidiu continuar fazendo este caminho que ela acredita que vai ser mais, que é preparar não apenas ela mesma internamente, a rede, como os próprios consumidores para uma novas tecnologias que estão vindo aí para um futuro que, segundo eles, pretende ser zero emissão, ou seja, 100% elétrico. Faltam 3 carros para este ano. A gente acha aqui no Guia do Carro que esses 3 carros seriam os seguintes. O primeiro, o quarto carro não teria muita dúvida, que é a nova S10, que vai passar por modificações. Mais um facelift, não é uma nova geração. E o quinto seria o novo Trailblazer. Por quê? Porque toda vez que a S10 muda, o Trailblazer também muda. A gente sabe que o Trailblazer é uma variação, né, SUV da caminhonete S10. Agora, tem uma coisa, a GM vai colocar o Trailblazer antigo para concorrer com o novo Trailblazer elétrico? Aliás, concorrer não, para conviver juntos? Não pegaria um pouco mal isso aí? Tipo, nós temos um carro aqui que é a última bolacha do pacote, a última Coca-Cola do deserto, a novidade, e vamos continuar investindo num carro que é uma chaminé de CO2, é um pouco incoerente. Então,
será que o Trailblazer vai continuar? Acho que sim, mas que tem um pouco de incoerência aí, tem. O sexto carro deve ser o novo Equinox, normal, que o carro ganhou uma nova geração nos Estados Unidos, e ele agora está totalmente modificado, tal, e é um carro interessante para concorrer com o Jeep Compass. E aí, qual que seria aí a sequência desse investimento? Bom, a GM, com esses 7 bilhões de reais, ela já começou a tirar ali das gavetas de São Caetano do Sul a ideia de fazer um SUV menor do que o Tracker, né? Do que o Chevrolet Tracker. Muita gente está chamando aí de SUV do Onix. Na verdade, a gente até fala isso para atrair audiência nas matérias, mas SUV do Onix, vamos combinar, é o Chevrolet Tracker, porque ele tem a mesma plataforma do Onix, né? Mas, enfim, esse suposto SUV do Onix, na verdade, seria um CUV, é um CUV, que é um crossover urbano veículo, né? Um veículo urbano crossover, né? Que é uma mistura ali de um hatch com um SUV. Seria um SUVzinho, assim, um crossover menor, de entrada, um pouco no porte do Onix, e menor do que o Tracker, e na verdade, a mesma ideia que a Fiat já teve ao fazer o Fiat Pulse derivado do Fiat Argo. Então, esse carro, ele deve vir para os próximos anos aí, para os próximos anos, de 2025 a 2028. Outro carro que também está sendo planejado pela General Motors, mas aí vai depender da situação da Argentina, seria um SUV-C, ou seja, um SUV médio, para concorrer diretamente no segmento do Compass, mas aí que na verdade, onde estaria o Equinox. Esse carro, ele seria o novo Spin, né? Aí que a gente fica na dúvida, até que ponto que a GM vai apostar nesse novo Spin, ou se ela vai fazer um Spin agora dessa plataforma do Onix e do Tracker maior, né? E seria esse suposto SUV crossover, enfim, não sabemos exatamente como que eles vão chamar isso aí. Mas, ou seria o próprio Equinox, né? Que vem lá dos Estados Unidos. É difícil a gente saber, porque são muitas coisas que estão na mesa. Então, o que a gente faz aqui é trazer para vocês as possibilidades e ir analisando quais são os caminhos. E aos poucos as verdades vão surgindo aí, né? Bom, mas e que mais? O que mais é o seguinte: o Proconv 8, que é a próxima fase do programa de controle de emissões que tem aqui no Brasil, que busca reduzir as emissões de CO2, ele vai ser mais forte ainda do que o atual Proconv 7. O que significa isso? Que se modelos como o Onix, o Onix Plus, o Montana e o Tracker, se esses carros não reduzir ainda mais as emissões de CO2, a GM começa a pagar multa, né? E aí esses carros começam, isso vai acabar sendo compensado de alguma forma, ou seja, ou vai aumentar o preço do carro para o consumidor, e aí o carro deixaria de ser tão competitivo como é hoje, ou, o que é pior na visão da indústria, assumir essa multa e reduzir a margem de lucro. Então, para não sofrer essas multas, o mínimo que a gente acredita que a GM vai fazer é colocar o chamado híbrido leve nos modelos Onix, Montana, Tracker e Onix Plus. Por quê? Esse híbrido leve, embora ele nem possa assim, ser considerado um híbrido de fato, porque ele não tem tração elétrica, né? Não tem motor elétrico, portanto também não tem tração elétrica, ele ajuda muito a reduzir as emissões na hora da partida do carro, que é onde, segundo os engenheiros, é onde o carro mais emite CO2. E não tenham dúvida, gente, a questão da emissão de CO2 é um drama para o mundo inteiro e não tem como escapar disso, a menos que a gente queira que o planeta vire um novo planeta Vênus, ou seja, superaquecido
e quase impossível de viver, e a gente tem sentido aí no nosso dia a dia como realmente os dias estão mais quentes, as temperaturas, os fenômenos climáticos estão mais extremos, né? Quando é frio mesmo, e fora de época, quando é chuva demais. Ok, sempre teve esses fenômenos climáticos na história da Terra, porém a frequência com que eles estão vindo, a água do mar invadindo um monte de praia, deslizamentos, tudo isso aí é causado pelo aquecimento global, né? Acho que isso aí já é uma coisa que não tem mais o que discutir. Então, mesmo que a indústria automobilística não seja, digamos assim, a maior vilã desse fenômeno, porque, segundo os estudos da ONU, a maioria desse superaquecimento global, do aquecimento global, é provocado pela agropecuária, né, por causa do desmatamento e a própria flatulência do gado que emite CO2, enfim, é uma coisa bastante complexa, mas a indústria automobilística está fazendo o seu papel. Né? Tem um monte de coisa que pode ser considerada aí, os interesses da China, os interesses dos Estados Unidos, os interesses da Europa, mas enfim, essa é uma coisa decidida. Os carros não vão mais poder poluir como poluem hoje, ou emitir emissões como emitem hoje, a partir da próxima década. Né? Se é 2030, se é 2033, se é 2035, não se sabe, porque cada país e cada montadora tem a sua meta, né, para atingir. No caso da GM, é 2035. Então, esse é o dilema que o Santiago Chamorro e toda a diretoria da GM, né, tem. Né? O que a gente faz agora? Continua investindo em carros elétricos, considerando que uma BYD está chegando. A própria Stellantis também vai fazer um carro elétrico até a partir entre 2026, 2027 até 2030, lá na fábrica de Pernambuco, em Goiânia. Deve ser um carro da Jeep, se bem que eu já fiquei sabendo também que pode ser o Rampage. Será? Uma pickup elétrica? Seria interessante. A Peugeot, né, também. A Volkswagen já falou que vai também fazer um carro elétrico até o final da década aqui no Brasil. Então a GM, ela quer se adiantar a esse movimento. E ela acredita que o próprio mercado, a própria indústria, o próprio movimento de todas as empresas que estão envolvidas nesse ecossistema do carro elétrico, como fabricante de motor. Nós temos a WEG em Santa Catarina, que faz motor elétrico e é simplesmente o maior fabricante de motor elétrico do mundo. Né? Isso não é pouca coisa, está no nosso quintal. Né? A matriz energética brasileira é limpa, é totalmente limpa, portanto, o Brasil é muito mais apto a fazer um carro elétrico a baterias realmente sem nenhum tipo de emissão, mesmo considerando o ciclo de poço à roda, do que a Europa, né? E a própria China, né? Onde eles, na fabricação do carro, eles acabam emitindo no próprio carregamento do carro, porque às vezes usam usinas de carvão. Né? Então, no Brasil, não. No Brasil é tudo limpo mesmo. E é por isso que a GM, o senhor Shilpan Amin e o Santiago Chamorro e o Fábio Rua saíram tão animados lá da conversa com o presidente Lula e com o vice-presidente Geraldo Alckmin, porque eles sentiram que o governo brasileiro quer dar suporte, quer, digamos assim, apoiar, né, ou não sei de que forma exatamente, porque tudo que tem aqui nesse programa Mover ainda tem que ser mais bem estudado, ninguém sabe direito exatamente onde que estão as brechas, talvez por isso a GM não quis abrir tanto o jogo, mas vai haver incentivos para quem produzir carros realmente tecnologias limpas no Brasil. O senhor Shilpan Amin, ele disse uma coisa muito interessante. Ele disse que o Brasil é parte da estratégia global da GM e uma parte importante da estratégia global da GM. Por quê? É de São Caetano do Sul,
de Gravataí e de São José dos Campos, onde tem as 3 fábricas da GM aqui no Brasil, que saem os carros exportados, a maioria dos carros exportados para a América do Sul. Né? Então, a possibilidade de exportar carro para a Argentina, para o próprio Chile, para a Colômbia, para o Peru, para o Equador, para a Bolívia, Venezuela, enfim, para tantos países aqui da América do Sul, é muito grande. Né? Então, é isso que eles estão vendo, e eles acreditam que 10 anos é um tempo suficiente para que o mercado, a indústria, se reajeite e cresça, por exemplo, a oferta de carregadores rápidos nas estradas, que cresça a confiança dos consumidores nos carros 100% elétricos, que o custo das baterias fique menor. Agora, estava pensando também nessa questão do custo das baterias. Vocês sabem que o Brasil tem uma enorme reserva de lítio na Serra, no Vale do Jequitinhonha, em Minas Gerais. A empresa Sigma Lítio, ela diz ali que tem o potencial de extração de lítio aí, dá para abastecer milhões de carros elétricos ao longo dos próximos anos aí. E a gente sabe também que a BYD, né, a BYD, a chinesa, já está querendo comprar essa empresa. Vejam só como é um jogo de xadrez. E o Santiago Chamorro disse para os jornalistas lá em Brasília o seguinte: existe um jogo de xadrez e a gente vai ter que saber muito bem como jogar esse jogo. Porque os movimentos que estão sendo feitos hoje é que vão refletir lá na frente. Se a GM quiser ser grande no Brasil e na América do Sul em 2030 ou 2035, ela vai ter que se virar agora. Ela vai ter que planejar agora, porque na indústria automobilística eles estão sempre 5, 6, 7 anos na frente da gente. Né? Eles têm que trabalhar sempre no futuro para que quando aquele tempo chegue, novas demandas dos consumidores cheguem, eles já estão preparados com aqueles carros que todo mundo vai querer comprar. Né? E o consumidor brasileiro, ele é muito exigente. Agora, por que também que tem esse dilema? Porque o Brasil, ele é muito grande. Então, não tem condição de oferecer carro 100% elétrico para todas as regiões do Brasil. Há certas regiões do Brasil que é muito difícil o deslocamento de veículos elétricos, a menos que realmente se faça um grande investimento em carregadores rápidos em regiões muito remotas, né, que permita viagens de longa distância. Né? O carro elétrico ele é bom principalmente para uso urbano, neste primeiro momento, porque de cara ele já reduz a poluição. Né? A poluição vai para zero na utilização do carro elétrico, ao contrário do que ocorre com o carro a etanol. Mas para viagens longas, ainda os consumidores não gostam, né, de perder tempo, de ficar demorando, enfim. Apesar de que eu tenho feito viagens longas com carro elétrico e é uma outra atitude realmente. Você tem que ir lá, você sabe que você vai chegar num lugar que tem um carregador, você vai dar um tempo ali, vai ficar mais relaxado, e vai, enquanto o carro carrega, você come com calma, vai almoçar, enfim, tudo isso, mas a gente vive também numa sociedade apressada, e às vezes as pessoas têm pressa e a gente não controla os hábitos das pessoas, né? E a GM, e a Ford, enfim, nenhuma delas controla. Então, por isso que para o Brasil, o híbrido, talvez o híbrido plug-in, seja uma boa ideia, porque você vai ter o motor a combustão, por o caso de longos percursos, e o motor elétrico para rodar na cidade, por exemplo. Não é? Pode ser que a GM adote essa tecnologia também, porque outras montadoras vão adotar. E aí é o seguinte, mais uma coisa para a gente já ir encerrando essa conversa aqui. Muita gente disse que a GM vai sair do Brasil. Alguns revendedores, inclusive, estão com medo, distribuidores com medo que a GM tome o mesmo caminho da Ford. Gente, isso não vai acontecer. Isso não vai acontecer, e a maior prova disso é que eles vão investir 7 bilhões nos próximos 4 anos para trazer novas tecnologias. Ninguém investe 7 bilhões num país
para sair logo em seguida. Né? Então, são coisas muito diferentes, porque a Ford, ela, historicamente, ela perdia dinheiro no Brasil, né? E agora ela está ganhando, só com carros caros. Né? Mas a GM é diferente, o volume da GM era muito maior, né? E a GM tem uma presença muito forte no Brasil, ela tem 3 fábricas, né? Ela produz tudo quanto é tipo de carro, produz caminhonete lá em São José dos Campos, produz picape e carro lá em Gravataí, produz carros também em São Caetano do Sul. Então, eles vão acabar modernizando essas fábricas e adotar uma tecnologia. O que eu diria é o seguinte: em 2030, a GM está dando um recado. Ela vai estar pronta, os carros da Chevrolet, né, quando eu falo GM, vocês entendem, obviamente, que é a montadora que reúne marcas que tem a Chevrolet, Oldsmobile, a Pontiac, enfim, a Cadillac, Hammer, enfim, tem um monte de marcas. Né? Então, a Chevrolet vai estar pronta para este momento em 2035. A questão é, o Brasil estará? É isso que a gente também tem que considerar. A GM disse que vai ouvir seus consumidores para saber que tipo de tecnologia eles vão querer. Então, gente, é isso aí. Esse é o papo desta semana. Gostaria muito de saber a opinião de vocês. O que vocês acham? Você acha que a GM deveria insistir nessa convicção do carro 100% elétrico, ou ela devia dar uma volta atrás, fazer carro híbrido como quase todo mundo vai fazer, ou ela deve ir para cima mesmo, porque ela vai estar mais preparada para combater uma BYD que vai vir muito forte no Brasil, não deixando espaço, ou ela deve se preocupar com os volumes, com o Onix a combustão mesmo, porque a briga dela é com a Fiat, com a Volkswagen. Qual que é a sua visão? Qual que é a sua visão? Deixa aí nos comentários. Gostaria também de pedir para que você deixe a sua curtida aí no vídeo, porque o vídeo, o YouTube, ele vai ranqueando os nossos vídeos, e se você não tem muitas curtidas, ele acha que o vídeo não agradou. Então, se você gostaria de incentivar esse tipo de conteúdo aqui no YouTube, eu te peço aí a curtida e também, se for possível, né, seguir, se filiar ao canal, se inscrever no canal e também colocar lá naquele sininho, que ele não perde nenhum vídeo. Né? Muito obrigado. Então é isso, gente. Até o próximo bate-papo aqui no Guia do Carro. Fui!